Eu atendo recorrentemente empresários, né, em especial médicos, que eu trabalho nessa área já há muitos anos, querendo trocar de contador e tendo insegurança em relação a isso. Agora eu vou explicar para vocês como que isso funciona e por que não precisa temer nada. Pois bem, quando um contabilista exerce o seu papel, né, faz a contabilidade da sua empresa, ele tem uma responsabilidade vinculada não só pelo Código de Ética do Conselho Federal de Contabilidade, como principalmente pelo Código Civil. Então, a transição entre escritórios, caso você queira escolher um outro escritório, trabalhar numa nova empresa, ter um novo formato de atendimento, e normalmente hoje a contabilidade, né, nós temos um estudo que desde 5 de outubro de 1988, quando da promulgação da Carta Magna, né, da Constituição Federal, até os dias de hoje, e hoje quando eu quero dizer 2018, porque esse estudo é de 2018, mas nada mudou, eu te garanto, nós temos aproximadamente de 100 a 200 normas tributárias novas ou alteradas por dia. Significa dizer que se o seu contador, né, não faz parte ali de um regime de compliance, é um estudioso do assunto, ele facilmente pode ficar desatualizado. Significa dizer que se esse contabilista tira umas férias ou vai fazer um curso de um mês fora do país, ele já volta bastante desatualizado, independentemente do mercado, né, do setor que ele atua. Pode ser serviço, indústria ou comércio, ou agora, né, a questão da tecnologia que está aí se tornando um novo setor. Pois bem, essa transição tem que ocorrer não só guarnecida pelo Código de Ética, mas pelo Código Civil, tranquilamente. Ele precisa fornecer todos os dados da sua empresa, porque os dados da sua empresa são seus, não são deles. Isso precisa ficar claro. E ele tem que fazer essa transição e você sequer fica sabendo como isso ocorre. Você apenas o notifica, o informa, né, dessa nova estratégia de percurso que você vai estar trocando por um escritório. E aí você vai alegar o porquê. Hoje os escritórios não fornecem mais, né, os escritórios que eu digo assim, que trabalham com atualidades, num formato mais contemporâneo e objetivo, apenas com contabilidade. Eles fornecem um trabalho meio que de compliance. O que é isso? Tudo que ocorre na sua vida, esse escritório que faz um papel mais gerencial que contábil te fornece. Então, por exemplo, existem muitas ocasiões em que o cliente recebe um contato do escritório falando assim: olha, doutor, você esqueceu de emitir uma nota aqui de um plantão que você fez, ou você trocou o carro e esqueceu de me falar no imposto de renda passado. Ah, mas como você sabe disso? Porque o contador tem dados de criptografia, né, que é o eCPF, a certificação digital, que ele consegue ver, né, e o CNPJ também, tudo o que está acontecendo na sua vida sem você sequer ter essa noção. Esse trabalho é como se fosse uma auditoria, né, preventiva do que pode vir a acontecer e te onerar. Então esse tipo de escritórios são os escritórios que hoje coordenam, né, e dominam o mercado. Você não precisa se preocupar com transição, porque você tem um contador de décadas, de épocas, porque ele precisa trabalhar no melhor formato possível, até porque essa transição é feita por meio de uma documentação onde deixa caracterizado até o dia que ele exerceu a sua responsabilidade técnica e que a partir desse dia um novo escritório está assumindo. Traduzindo em miúdos, significa que toda e qualquer ocorrência, multa, ausência, descumprimento de obrigação que ocorrer dessa data para trás será contabilizado, né, será de responsabilidade do contabilista anterior. Isso é lei, isso é entendimento jurisprudencial, isso nós temos um N infindável de jurisprudência, inclusive dominante, não é nem majoritária, é dominante, caracterizando a responsabilidade desse contabilista de acordo com a data pretérita da responsabilidade dele. Ah, mas Omaire, quando começa a contar? Né? Quando que começa a contar a prescrição desse erro? Quando toma-se conhecimento do erro. Isso é importante. Perdão. Você pode tomar uma multa aqui no Brasil com 60 meses de antecedência, né? Após 60 meses
da ocorrência. E em muitos casos, principalmente da parte previdenciária, eu já vi multas com 2 décadas de ocorrência. Então, multa que aconteceu lá em 2001 está acontecendo agora em 2020. Pode acontecer isso? Depende muito da questão que envolve a discussão, que nós não vamos entrar nisso agora. Entretanto, a responsabilidade do contabilista é caracterizada de acordo com o conhecimento desse fato. Isso precisa ficar claro para que você tenha segurança nessa transição. Então, tudo o que acontecer dessa data para trás é responsabilidade do contador. Acabou. O único documento que prova isso qual é? O contrato de prestação de serviço que você tinha com ele ou algo que comprove essa prestação de serviço durante esses anos, que é facilmente comprovado, né? Pelo envio de guias, pela troca de e-mails, pelos protocolos, enfim. E a origem da multa, do problema, do descumprimento da obrigação. É muito simples, não tem erro, não há o que temer, é totalmente seguro e mais. Caso ele não se responsabilize, ele não só descumpre questões de ordem civil, como questões de ordem ética. A possibilidade de sanção desse profissional é de dupla ótica. E a depender do que ocorreu, né, até de ordem criminal. Muito embora isso seja muito difícil, de difícil constatação. Quando eu quero dizer de difícil constatação, é muito difícil o contador que atua dessa forma, tá? Via de regra, os descumprimentos são de ordem assim, de um desconhecimento ou de um esquecimento. É difícil ter aí dolo nesse descumprimento. Então ele corre o risco de arcar com essa multa e caso essa multa tenha te onerado de alguma forma, exemplo, fui concorrer a uma licitação, não pude porque não tive uma certidão negativa de débitos. Por que eu não tive essa certidão? Porque o meu contador anterior esqueceu de fazer a entrega de uma DIPJ, de uma DACOM, de um ECF, de um SPED, de uma DIRF, de uma RAIS, de uma CAGED. Tudo isso que eu estou falando são obrigações acessórias que existem e outras que deixaram de existir, mas que podem ser fruto de multas e que esse contabilista fica responsável por esse descumprimento, por essa desobrigação. Então eu estou deixando claro aqui para que fiquem totalmente tranquilos em relação a essa transição, não precisa se preocupar com absolutamente nada, isso tudo é diligenciado entre atual contabilista e contabilista anterior, ok? Indique esse vídeo a um amigo ou uma amiga que quer trocar de contador e tem esse receio e fala para ele ficar totalmente tranquilo que o seu contabilista novo com certeza vai fazer uma auditoria desses fatos pretéritos e te entregar um relatório de transição muito bem consubstanciado, muito bem adjetivado de tudo que ocorreu na sua empresa para que você tenha tranquilidade desse novo formato de atuação. Até mais!